Olá, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez, eu retomo a essa tribuna política, mas não política partidária, para continuar falando de coisas importantes para o Brasil. Esse ano, minha gente, é um ano especial, como todos nós sabemos. É o ano que elegeremos os governadores de estado, as Assembleias Legislativas dos estados e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Elegeremos também deputados federais, senadores e também o senhor presidente da República. Na eleição passada, nós tivemos uma campanha muito deprimente, cheia de mentiras e de atos iníquos que maculou o pleito e deu no que deu, no impeachment da figura que foi eleita. Né? Este ano de 2018, vamos nos concentrar aqui mais no presidente da República. Esse ano de 2018, para um ano de eleições gerais, para nós no Brasil, está sendo um ano atípico. Não temos nenhum candidato de nenhum partido que tenha despontado assim com uma certeza, com a convicção de que teremos, pelo menos no segundo turno. Temos aí o deputado Jair Bolsonaro, que estacionou em 17%. Temos também o ex-presidente Lula, que tem os seus 30% ali, né, históricos, mas que é uma incerteza muito grande a candidatura dele, porque está condenado em segunda instância, e esse problema é um problema que já veio para quem vai disputar eleições na lei da ficha limpa, já está desde a eleição passada funcionando. Agora, a prisão em segunda instância, no condenado em segunda instância, é algo inédito no Brasil, porque o Poder Judiciário por si mudou a Constituição. Mudou a Constituição porque a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, garante o devido processo legal, com o réu sendo ou tendo a oportunidade de recorrer todos os recursos possíveis. Mas muita gente, mas isso demora muito, é difícil. Sim, nós sabemos, mas isso não é tarefa, não é competência do Poder Judiciário alterar a Constituição. Por mais errado que esteja, nós não podemos inverter a ordem. Não podemos ter invasão de competência como está havendo. Então, a prisão em segunda instância, antes do réu ter a palavra de todas as instâncias, teria que ser modificada pelo Poder Legislativo e não pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros. Isso é muito pouco. E eles têm que atentar para o mistério da competência deles. A Constituição Federal define a competência
dos poderes. E o poder judiciário não está contemplado com o mistério de legislar. Isso é competência do poder legislativo. Então nós temos lá muitos ministros afoitos querendo avançar, inclusive invocando uma tal de mutação constitucional. Mutação constitucional, minha gente, só existe quando existe uma emenda na Constituição que seja aprovada por votação qualificada 2 vezes na Câmara dos Deputados e 2 vezes no Senado Federal. Não vai ser pelo voto de um ministro do Supremo Tribunal Federal, por mais justificativa que ele traga, que mude. Isso tem acontecido em alguns momentos, mas é ao arrepio da Constituição. É o arrepio da Constituição. E eles não podem esquecer que o rei de uma democracia, a rainha de uma democracia é a lei. E a lei é o império da lei. É o império da lei que tem que prevalecer. Essa coisa de mutação constitucional ou assimetria de uma lei com a própria Constituição, se a lei for inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal, que dizem que é o guardião da Constituição, declare a lei inconstitucional. Agora, atacar a própria Constituição, que o Supremo, sendo o guardião da Constituição, mas não pode alterar, ele é o guardião. Agora o pessoal fica classificando ao Supremo Tribunal Federal como a segunda turma dos garantistas e a outra turma, a primeira turma dos não garantistas, dos chamados progressistas. Que progressista que nada. Os garantistas eles estão ali mesmo para garantir a lei, a ordem, a Constituição. Estão certos, sim. Estão certos. Agora no Brasil, muita gente quer colocar o chapéu onde não alcança. E eles estão fazendo. Há uma incoerência danada, principalmente com essa história da condenação em segunda instância, que já alteraram lá umas 3 vezes. Eles mesmos não sabem o que querem. Não sabem o que querem. E essa confusão é uma anarquia, que não pode acontecer na Suprema Corte de nenhum país. De nenhum país. Então, meus amigos, nós estamos aí próximo de uma eleição geral no Brasil. E temos também uma condição muito diferenciada hoje no Brasil, para baixo, que é o desemprego, a crise econômica. Enquanto não se resolver o desemprego, enquanto não se acabar com o déficit de desemprego, de desempregados, não teremos êxito econômico. Porque 14 milhões de pessoas sem trabalho são 14 milhões de pessoas sem salário, dependendo de outros. Então essa crise ela continua. E todos nós estamos a pagar por ela. É uma crise terrível, nada. Esse ano que pensávamos que a economia se desenvolveria com mais êxito, não aconteceu, as coisas estão difíceis. Os Estados Unidos deu o golpe, o golpe do juro, aumentou seus juros e levou para os Estados Unidos a maioria do capital volátil do mundo. Todo mundo está comprando letra do Tesouro dos americanos. Todo mundo está comprando os papéis dos americanos. E no Brasil, essa situação que nós estamos enfrentando, a insegurança jurídica, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, que é a instância última de quem busca a justiça no Brasil e em um país democrático,
Essa insegurança jurídica também afeta muito. É claro que o sujeito com seu capital, ele prefere aplicar nos Estados Unidos, prefere aplicar o dinheiro lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, porque lá é garantido. Lá é garantido, aqui não tem essa garantia, porque as próprias instituições não estão dando essa garantia. As votações aqui, tanto no Supremo Tribunal Federal, como no Congresso Nacional, são sempre uma grande interrogação. O Brasil está fazendo jus a um paiseco aqui dos trópicos mesmo, que nós somos. Que não saímos ali do refrão. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Essa é a verdade. E os agentes políticos no Brasil e os agentes públicos colaboram muito para isso, porque nós temos uma gama aí de corruptos profissionais. Corruptos profissionais, as cadeias aí, principalmente lá no Paraná, estão cheias deles. E com essa gente no comando do Estado, do Brasil, não tem como crescer. Como cresce? Se a engenharia toda não é buscando o desenvolvimento, é buscando vantagem particular, a apropriação do Estado, dos bens do Estado, para aqueles, por aqueles que deveriam pugnar pelo desenvolvimento do país. Minha gente, as eleições estão chegando aí. E nós podemos melhorar o Brasil votando em uma pessoa que seja menos ruim. E podemos também piorar a situação do Brasil se novamente formos atrás das mentiras abordadas por muitos artistas que vão meter a cara aí na televisão te pedindo um votinho, pelo amor de Deus. Vão fazer isso. Agora tenha cuidado, aqueles que pedem com mais humildade, quando são eleitos serão os mais arrogantes. Essa é a verdade. O Brasil vem de eleição em eleição se afundando. Se afundando. É por isso que no Brasil teve muitos golpes nós tivemos nesse país, porque o poder civil não sabia, não soube conduzir as coisas de Estado nesse Brasil. E como foi em 64, as donas de casa bateram panela pedindo a intervenção das Forças Armadas. Porque a roubalheira naquele tempo já estava de uma forma insuportável. E eu não apoiei o golpe de 64, mesmo não tinha nem idade para isso. Mas, se formos estudar as circunstâncias da época, temos que pensar duas vezes antes de fazer crítica a quem quer que seja. A quem quer que seja. Minha gente, do jeito que está aí, olha, vejam bem o que aconteceu na Petrobras. O que aconteceu na Petrobras foi um desastre para o Brasil. Nós não podemos, a economia do Brasil não pode ficar em função de preço de combustível da Petrobras, em função de uma estatal. A Petrobras tem que ser doada. Se não achar quem compra, tem que ser doada. Que será um alívio para o povo brasileiro, para o Estado brasileiro. Minha gente, me diga aí qual foi a vantagem que a Petrobras te deu. Nunca, nenhuma vez, em nada. A Petrobras dá muito lucro, sim, para os seus investidores, para quem tem ações da Petrobras. Mas você, eu não tenho, você, a grande maioria do povo brasileiro, não tem essas ações. Então a Petrobras tem que ser uma empresa privatizada. Privatizada. Porque enquanto for estatal, qualquer coisa que ela fizer,
de errado lá, nós todos pagaremos. Nós não somos sócios da Petrobras não, minha gente. Ela é uma empresa do Estado empresário, e que tira vantagem que está lá. Vocês estão vendo como é que foi, os bilhões e bilhões que foram retirados de lá, e que hoje nós vamos pagar. Nós vamos pagar. Estamos pagando já. E vamos levar aí algumas décadas para sanar esse problema. Por que 14 milhões de empregos não se gera de um dia para o outro? Isso não acontece. A economia é como a plantação. Temos que plantar para colher. Se você não plantou, não vai colher. A não ser que caia dentro do roçado do outro e roube. É isso aí, minha gente. Milagre só Deus. E pelo jeito não estou merecendo muito não, porque as coisas pioraram no Brasil. E também eu me adianto aqui dizer que não é culpa desse governo. Esse governo, quando assumiu, quis fazer as reformas, quis fazer o melhor, mas atrapalharam de todas as maneiras. De todas as maneiras, perseguiram o presidente Temer e impediram que ele fizesse as reformas. Esse Congresso Nacional que está aí não votou. Não votou. O partido que ajudou a derrubar a presidenta, na outra semana já estava contra o presidente que ele ajudou a colocar no poder. Os tais cabeças pretas. Onde é que nós estamos? Como é que o povo vai entender uma política como essa? É a política da enganação. É a política da molecagem. Isso eu digo. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Meus amigos e minhas amigas. Então, eu estou falando aqui mais na direção da presidência da República, do presidente que vai ser eleito. Temos aí uma gama de nomes que estão à procura, mas nós temos que olhar direitinho. Muitos mentirosos, muitos que são fanfarrões, prometem e não vão entregar jamais aquilo que prometem. Então temos que nos apegar com uma pessoa que tenha pelo menos o jeito de sério e não minta, porque nós já vamos assistir o programa dele e nós podemos discernir o que pode ou não ser feito. Aquele que prometer que vai resolver tudo de uma canetada, você já tira ele da sua preferência, porque mente. Aquele candidato que vai efetivamente pedir voto com sinceridade é aquele que disser: só minha gente, eu vou enfrentar o problema com vocês para resolver. E veremos o que faremos, todos juntos. Vamos trabalhar na direção de resolver o problema. Agora o que dizer, eu vou resolver, por isso, por aqui, não resolve não. Resolve não. 14 milhões de desempregados. E o capital que se evadiu do Brasil não é difícil de recompor não, minha gente. Aliás, não é fácil de recompor não. Falar é fácil. Mas eu acredito que nós não temos soluções mágicas para esses problemas. Temos que preparar o couro para essa travessia. Temos, porque não estamos vendo à vista uma árvore que ofereça uma sombra. Não existe. Não temos um candidato até hoje, não apareceu nenhum candidato com cara de que pode conduzir os destinos do Brasil da melhor maneira possível, no sentido de resolver o problema do desemprego e do crescimento da economia. E nós temos ainda problemas graves, além disso aí, nós temos o problema da segurança, nós temos o problema da educação, nós temos o problema da saúde. Olha, são coisas fundamentais para uma sociedade. Meus amigos, o que faremos? Não vejo aí no horizonte um líder que tenha as características necessárias
para se investir na presidência da República, com os poderes de um presidente da República e resolver esses problemas. Não estamos vendo. O Brasil está em crise, continua em crise. E muito em crise pelo desejo e pela vontade de muitos que não quiseram ajudar o atual governo nas reformas. Não quiseram. Mentem para seus eleitores falando que a reforma da Previdência é nefasta. Não é, não. Eu já falei em outras mídias aqui, na tribuna política, do caso da Grécia. A Grécia não se adiantou em fazer sua reforma previdenciária e caiu onde caiu. Caiu na inadimplência sem poder pagar os seus aposentados. Teve que suprimir muitas aposentadorias, corrigir muita coisa à força, devido à questão de caixa mesmo que não tinha. Não fez as reformas. Então o povo da Grécia pagou e ainda está pagando pela leniência dos seus dirigentes, que abandonaram praticamente tudo ao descaso. Deixou tudo correr sem o cuidado necessário, sem a cuidade necessária. Meus amigos, está chegando aí as eleições, governadores e presidente da República, principalmente, que são os homens do poder executivo que vão conduzir esse país. Temos que fazer o melhor. Acordemos todos. Nós somos seres racionais. A diferença do ser racional para o irracional é o pensamento, é a ideia. É o poder de discernir que nós temos, graças a Deus. Agora temos que usar essa ferramenta que Deus nos deu. Não temos que seguir aí o cordão do oba-oba, não. Porque se formos caudatários dessa gente, continuaremos perdidos, sem direção. Meus amigos, até hoje não foi apresentada ainda alguém com a pecha de candidato mesmo. Estão aí apresentando os pré-candidatos, tímidos, com medo, porque a Lava Jato está aí. A lei da ficha limpa está aí também. Então eles têm medo. Tem medo, não é outra coisa não. Estão dentro do casco, como o jabuti, escondidinhos ali. E nós, o povo, nos sentindo sozinhos, sem uma liderança firme, inteligente, preparada para disputar a presidência da República, ganhar e governar, sobranceiramente governar de forma altaneira. Então, minha gente, vamos fazer o seguinte, vamos pensar muito antes de votar, vamos tentar escolher o melhor. Eu já disse, eu não sou candidato a nada, mas enquanto eu puder colaborar aqui nesse canal, na tribuna política, eu estarei falando. E olha que se você verificar a gama de assuntos dos quais eu já falei, já abordei aqui, você vai verificar que não tem nada de brincadeira, não tem fake e nem news, porque eu não trago notícia aqui, eu falo do fato social em si, ou do fato político, do fato jurídico, do fato social. É isso. Porque eu conheço, além de estudar a situação, tenho uma vivência de alguns anos de vida que me dera a experiência. Mas eu pesquiso, eu estudo e sei que o Brasil, da forma que está, com esses agentes políticos e agente público que nós temos, nós somos seriamente candidatos a permanecer no abismo em que fomos lançados. Minha gente, olha, cada voto seu e meu
dos nossos amigos e até daqueles que se dizem nossos inimigos, são votos decisivos para a condução desse país nos próximos 4 anos. E a gente, o dirigente, o presidente da República, o governador, o senador, o deputado federal, o deputado estadual, eles têm poder nas mãos para mexer com as nossas vidas, fazendo as reformas, governando bem ou governando mal. Governando bem ou governando mal. Olha, o Brasil não pode ficar nesse rame-rame que está, não. E que sempre esteve. Outros países se adiantaram, educaram o seu povo, equiparam, os seus hospitais, o seu sistema de saúde, a sua segurança. Hoje são países ricos e o Brasil ainda está nessa. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Cai, não cai. E agora nós caímos numa esparrela muito grande, que foi essa da corrupção, que culminou nessa agonia que nós estamos vivendo com 14 milhões de desempregados. Então, eu concito a todos vocês aqui que escolhemos o melhor para o Brasil, o melhor para você, para mim, para nossos filhos, para hoje e para amanhã. Agradeço muito a sua atenção, apesar de que essa tribuna política tem sido muito pouco visitada, fico triste por isso, mas se tiver como eu já falei, que visite, eu fico satisfeito porque vai ver que aqui não se brinca, aqui não se faz propaganda política, aqui não se faz demagogia, porque eu não estou pedindo voto para ninguém, eu estou pedindo voto aqui sim, para um bom presidente da República, saia ele de onde sair, de qualquer partido que seja, um bom presidente da República para o Brasil. Muito obrigado, meus amigos.